aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do All Connected, podcast do Grupo Eletrolar, para falar sobre tudo relacionado a varejo, eletromobilidade e muito mais. Se você não acompanhou ainda, se não conhece o podcast, chegou aqui só por esse episódio, bom, a gente já publicou um monte aí com várias marcas super interessantes, tanto da indústria de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, automotivo, e a de agora, a conversa de agora, vai ser uma conversa super especial, porque a gente tem uma super marca de mobilidade também, mas sobre duas rodas, né? A gente está falando de Yamaha. E eu tenho aqui à minha frente, né, o Rafael Lourenço, que é gerente de relações institucionais da Yamaha Brasil. Prazer ter você aqui com a gente, Rafael. Igor, prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite para estar conversando com você, com os espectadores do All Connected, sobre motocicletas, sobre mobilidade e agora sobre eletromobilidade, né? Que é um novo universo aí que a Yamaha está entrando. Então, obrigado. Acho que vai ser um papo muito bom. Sempre. Bom, você mesmo já se adiantou aí, né? A Yamaha entrando nesse universo agora de eletromobilidade, 2 lançamentos recentes. Exatamente. Esse ano a gente lançou a Nels Connected, que é a nossa primeira moto elétrica, 100% elétrica no mercado brasileiro. E lançamos também a Flow Hybrid, que é a primeira motocicleta híbrida leve do mercado, né? Então a gente está realmente acreditando nesse mercado de mobilidade sustentável. E estamos entrando e começando a desbravar aí esse mercado. A primeira marca de grande volume que está entrando com força nesse mercado. O que isso muda para a Yamaha como um todo? Assim, a matriz, olhando para isso, é um projeto global? Como que o Brasil está inserido dentro disso? É um projeto global. Quando você olha o Brasil hoje é o maior mercado fora do eixo asiático, né? Acho que os mercados da Ásia são gigantescos. Tem mercado lá de 6 milhões de motocicletas ano. Esse ano a gente vai bater provavelmente aí um pouco mais de 1 milhão e 900. Mas fora do eixo asiático, o Brasil é o maior mercado. E a Yamaha assumiu um compromisso de se tornar carbono neutro até 2050. Então a gente tem uma corrida dentro das fábricas, né, para a gente neutralizar as emissões do processo produtivo, e está começando um processo agora de mudança de line-up, isso de forma global, né? E no Brasil, esse é o primeiro passo, né? Essas duas motocicletas simbolizam o nosso primeiro passo nesse início de transição para uma mobilidade menos poluente, que emite menos carbono, e uma mobilidade mais inteligente também, porque essas motocicletas também são conectadas. Acho que mais para frente, estou dando spoiler do nosso papo aqui, sim, mas as motocicletas da Yamaha já estão na era da internet das coisas, né? E a gente pode falar um pouco mais sobre isso também mais para frente. Vamos, mas só explicar essa história de até 2050 ser carbono neutro. Você estava me explicando, né? São 2 momentos, na verdade. Sim. Um é meio que olhar da porta para dentro, né, da fábrica, e o outro da porta para fora, né? Aí entra a cadeia de fornecimento, distribuição, ciclo de vida do produto e tal. Até 2050 é tudo. É tudo. Existem 3 tipos de emissões de carbono. Escopo, sem querer ficar muito técnico aqui, mas escopos 1, 2 e 3. Escopos 1 e 2 têm a ver com o seu processo produtivo. Escopo 1 é o que você emite no seu processo. Escopo 2 é o que você emite na aquisição da sua energia elétrica, de onde vem a sua energia elétrica. E o escopo 3 é da porta da fábrica para fora. Então, cadeia de fornecimento, distribuição, ciclo de vida do produto, etc. E aí, bom, dentro do processo de produção já tem um monte de coisa que está sendo feito, né? Super curioso, na verdade, né? De diminuição da emissão de poluentes aí do processo produtivo. Exato. A gente tem uma corrida hoje em todas as fábricas da Yamaha no mundo para a gente neutralizar as emissões de escopos 1 e 2 até 2035. Nós temos 2 grandes datas, né? 2035, neutralização de emissões de escopos 1 e 2, né? Essas que eu falei, dentro da fábrica. E 2050, escopo 3. Então, a gente está passando por uma série de projetos na planta de Manaus, instalação de células fotovoltaicas, renovação do parque industrial. A gente está substituindo aquelas máquinas que eram mais antigas e menos eficientes em termos de emissão por máquinas mais novas, mais modernas, que emitem menos, que são mais eficientes. Então, a gente tem aí uma corrida cuja linha de chegada é 2035 para a gente ser neutro. Como que você emite? Quanto você emite de CO2 na produção de uma moto? A gente tem um dado que é bem interessante, né? Até se a gente pegar 2010 como base, né, um ano de 2010 como base, para cada 100 motocicletas produzidas, nós emitíamos 3 toneladas de carbono. Né? Com todo esse trabalho que a gente está desenvolvendo, né, para reduzir essas emissões, hoje, para produzir essas mesmas 100 motocicletas, a gente emite 1,6 toneladas de carbono. Quer dizer, de 2010 para cá, metade. Metade. Então, a gente tem aí uma redução de 48%, praticamente metade.
E a ideia é que a gente consiga reduzir ainda mais essas emissões no processo produtivo. Eu fico imaginando assim, o seu trabalho, né, na fábrica, tipo, isso aqui dá para otimizar, isso aqui também. Cada hora uma coisa a mais. Você falou das máquinas que vai mudando, mas aí você entra, motor da própria moto também. Aí já começa a ser, talvez, porta para fora? Quando você pensa Então, em motor, é engenharia do próprio produto, ou não? isso, a engenharia do produto já é escopo 3, né? Aham. Já é porta para fora. Então, hoje, é interessante porque o Brasil está na vanguarda da regulamentação de emissões, né? Agora, em 2025, a gente entrou 100% numa regulamentação chamada Promote 5, que é basicamente um alinhamento regulatório com a Europa. Então, a Uhum. Europa hoje está no Euro 5 em termos de emissões, é a regulamentação mais de vanguarda, mais Uhum. restritiva, mais moderna em termos de emissões, e o Brasil está alinhado com essa regulamentação europeia. Então, as motocicletas brasileiras, elas já são motocicletas que emitem menos, né? Uhum. Já são motocicletas aí que estão na vanguarda, como eu disse. E, além disso, a gente está sempre buscando alguma maneira de estar reduzindo cada vez menos. E aí as equipes de engenharia no Brasil, no Japão, que estão quebrando a cabeça para a gente fazer motos que emitam cada vez menos, né? Mas tem umas coisas assim que deve ser muito legal você ficar pensando maneiras de economizar, né? Ou de ter menos impacto no meio ambiente. Você estava me contando que até determinado ano, que eu não sei qual é, você fala aqui agora pro pessoal, mas as motos eram entregues, né, com todo enfim, elas iam para uma gaiola e tal, tinha material que protegia as motos, aquilo ali era descartado. Sim, Hoje essa gaiola volta e fica exato. nesse processo, né? Então assim, quanto que se já economizou? Opa, Tá vivo, calma. tá vivo. Quanto já se economizou com isso também, né? Esse tipo de ação que vai surgindo com o tempo, você vai otimizando o processo. Exatamente. Essa ação é uma ação bem legal, é o projeto, nosso projeto dos racks retornáveis, né? Até 2014, as 2014. motocicletas da Yamaha elas eram entregues em caixas, né? Caixas metálicas ou de madeira. Uhum. Então a gente fabricava a moto, colocava numa caixa, mandava para o concessionário. E aí o concessionário tinha que descartar essa caixa. A gente tinha um protocolo de descarte, enfim, tinha todo ali. Mas era descarte, né? Mas era descarte. No final das contas, você estava gerando resíduo. A partir de 2014, a equipe de engenharia da Yamaha criou um rack retornável. O que é isso? É uma gaiola, uma gaiolinha metálica, na qual a gente prende a moto, que vai ser entregue no concessionário. Essa moto ela vai para o concessionário, ela é entregue, e aí essa gaiola ela dobra e ela volta para a fábrica. Então, aquele resíduo que a gente gerava na entrega da moto, a gente hoje não gera mais. Uhum. Ano passado, a gente fabricou 350 mil motos. Foram Imagina. 350 mil caixas que a gente deixou, né, de colocar aí no meio ambiente. E de 2014 até o ano passado, em termos de quantidade de resíduo que nós deixamos de gerar com esse projeto, nós já deixamos de gerar mais de 42 mil toneladas de resíduo. Então, em termos de negócio, faz muito sentido, que a gente gasta Uhum. menos também, mas em termos ambientais é um grande sucesso, que a gente não está gerando resíduo, né? Com certeza. E o fato de você estar em Manaus, eu acho que traz um pouco dessa coisa até para a cultura da empresa, né? Assim, pô, você está no meio da floresta amazônica. Então, acho que essa questão deve permear sempre as conversas ali. Sempre. A responsabilidade é muito maior, né? Eu acho que toda fábrica, toda grande multinacional tem muita responsabilidade quando vai produzir em qualquer país. Acho que no Uhum. Brasil não é diferente. Mas quando a gente está produzindo no coração da floresta amazônica, né, com Uhum. todos os olhos do mundo voltados para a gente, eu acho que as fábricas lá no Polo Industrial de Manaus têm uma relação com as boas práticas ambientais diferentes. Eu acho que as empresas elas são mais diligentes, né, nessas boas práticas. E dá muito certo, né, porque a gente Uhum. tem um modelo lá em Manaus que é bem exitoso em termos ambientais enfim, socioambientais, né? Aham. Como que você enxerga assim o polo ali de Manaus? A gente é bem parceiro da Suframa também aqui na Eletrolar, mas, bom, são mais de 600 empresas ali no polo, né? Todas elas, de alguma maneira, tem a forma de olhar e a forma de se falar sobre, Sim. né? Acho que tem gente que olha para aquilo e fala, putz, mas botando um monte de indústria no meio da floresta amazônica, por outro lado, tem que levar desenvolvimento. Como que vocês se posicionam nesse sentido? É interessante porque o Polo Industrial de Manaus ele é um modelo muito exitoso, né? Quando você olha lá em 1967, quando ele foi criado, né? Que assinaram lá o decreto-lei, a ideia era você desenvolver aquela região economicamente para que você pudesse povoá-la e proteger Uhum. as fronteiras. A gente tinha uma área de fronteira gigantesca, que não estava guarnecida. Tinha uma questão ali de segurança Uhum. nacional. Quando você olha para o Polo Industrial de Manaus hoje, né, 60 e tantos anos depois,
Você tem um ambiente, um ecossistema de indústrias altamente sofisticado, você tem mais de 600 empresas nacionais, multinacionais, de todos os segmentos. Praticamente o polo de duas rodas inteiro brasileiro tem plantas lá em Manaus. Você tem ali um ecossistema de fornecedores que funciona muito bem. Você tem fornecedores de todos os segmentos que alimentam, né, as grandes empresas que estão lá. E aí tem uma outra consequência do polo industrial de Manaus que não foi a consequência original. Ele não foi pensado para isso, mas acabou acontecendo, que é o fato do polo industrial de Manaus. Isso não é intuitivo que eu vou falar, mas ele funciona dessa forma. Ele ajuda a manter a floresta de pé. Por quê? Porque ele dá uma alternativa econômica a uma população que, de outra forma, muito provavelmente estaria na indústria extrativista. Então, você dá ali uma alternativa econômica para uma população ribeirinha da região metropolitana de Manaus, que, se o polo não existisse, provavelmente estariam cortando árvore para fazer pasto, para fazer outras coisas da floresta. Então, o polo ele ajuda a manter a floresta de pé. E uma evidência disso é que, quando você olha os estados da Amazônia Legal, os 9 estados, o Amazonas é o estado que tem a maior parte da sua cobertura vegetal original intacta. Né? Mais de 95% da cobertura vegetal do Amazonas está ali, está intacta, e grande parte disso é por conta do polo industrial de Manaus. E de fato, né, quando você vê notícia, você vê entrevista com o pessoal, é tipo, por que você está fazendo isso? Porque eu preciso viver, eu preciso pagar a conta. Acho que é meio que por aí mesmo. Quando você tem emprego, você muda um pouco essa... Eu tava na COP semana passada e uma frase que eu ouvi muito lá, e eu repeti também essa frase porque eu concordo muito com ela, é a seguinte: se você quer cuidar, se você quer preservar a floresta, cuide de quem vive na floresta. Né? Você tem 9 estados na Amazônia Legal brasileira, e nesses estados você tem cerca de 30 milhões de brasileiros vivendo na floresta ou da floresta. E não adianta, se o ribeirinho que está lá no interior da Amazônia, se ele tiver que escolher entre cortar uma árvore ou colocar comida na mesa para a família dele, acho que a escolha é óbvia, ele vai cortar a árvore. Então, a gente tem que cuidar da floresta, mas você tem que cuidar de quem vive nela, você tem que dar uma alternativa econômica. Né? Como é que essa pessoa vai viver de uma forma que ela não corte as árvores? Né? Como é que a gente cria um desenvolvimento econômico que não seja pautado na devastação da floresta? Né? Então, acho que fica aí essa reflexão para a gente. Boa, e você citou COP, né? Você esteve lá recentemente. Como que foi seu papel lá? Assim? O que foi discutido? O que você trouxe de insights ali do que foi falado por lá? Eu participei, a Yamaha participou de um painel na Casa da ONU, né, junto com algumas outras empresas e academia, e a ideia era a gente discutir a Amazônia. Né, e a nossa participação lá na COP foi falando sobre a Amazônia sob a perspectiva das empresas que produzem, né, e geram emprego, geram renda lá nesse ambiente. Acho que foi muito rica a discussão, né, porque a gente tinha de um lado ali empresas, eu estava com uma outra empresa, e no mesmo painel a gente tinha academia. Então, duas visões não necessariamente antagônicas, mas diferentes. Né? Eu acho que a gente teve uma grande oportunidade de colocar a luz sobre alguns conceitos que muitas vezes não são corretos. Né? Eu costumo dizer que a região norte é o Brasil que o Brasil não conhece. Né? A gente conhece muito sul, sudeste, nordeste, mas o norte é um grande mistério. Né? E a gente tem muitos conceitos que são equivocados. Eu acho que quando a gente tem um evento como a COP, onde a gente traz empresas que estão produzindo na região norte, você traz academia que está estudando a Amazônia, né? Você traz todos esses atores, a gente tem ali uma oportunidade de ouro para desmistificar, né, esses conceitos que muitas vezes são equivocados sobre a região. Né? Não, e assim, é desconhecido mesmo, como você falou. Assim, eu fiz uma entrevista dia desses com o pessoal da Bemol. Bemol é a grande varejista lá daquela região, né? E eles estavam falando de logística ali, né, que grande parte é fluvial. E coisas que você não imagina, tipo, o quanto a alta e a baixa do rio impacta na logística, porque se baixa um rio do tamanho do Amazonas, às vezes a margem que era ali do lado da população ribeirinha passa a ficar 4 quilômetros para dentro. Bota uma geladeira para ser arrastada no lombo, na lama, por 4 quilômetros, né? Assim, você não para pra pensar nesse tipo de coisa. Não, você não para pensar. E tem uma coisa que é básica, mas quando a gente conta, as pessoas não acreditam. O Amazonas, ele não é conectado por terra ao sul do país. Né? Na verdade, assim, existe a BR-319, ela está lá, mas ela está completamente intrafegável. Então, eu não consigo hoje escoar minha produção
utilizando a BR-319, né? Isso para o Estado, para a economia do Estado, é crucial, né? Para que você tenha um desenvolvimento econômico mais robusto. Como você falou, hoje tudo que a gente produz desce via balsa, vai de balsa até Belém, né? Até o Pará, e do Pará vai por via rodoviária para o resto do país. Mas aí a gente está passando por um momento hoje de mudança climática. Tivemos 2 anos seguidos, 2 secas históricas no Amazonas, né? 2023 e 2024, e a gente não ter uma alternativa ao transporte fluvial é muito complicado. E ainda nesse aspecto, Rafael, vocês têm alguns projetos legais com populações ribeirinhas também, assim, porque beleza, vocês estão dentro desse contexto, né? E aí tem vários projetos sociais ali também, como você falou, né? Tem impactos socioambientais na região como um todo. Conta para o pessoal, o que vocês fazem com relação ao motor dos barcos das populações ribeirinhas, porque elas dependem do barco, né? Mais uma coisa que a gente não para pensar, mas que é fundamental para a vida dessas pessoas. Né? Voltando àquela minha fala de que a região norte é o Brasil que o Brasil não conhece, em muitos lugares da Amazônia você só chega de barco ou avião. Né? Existem comunidades no interior do Amazonas que você, para chegar dessas comunidades em Manaus, você leva 10 dias. 10 dias de barco. Né? E aí você 10 dias rio abaixo e 12 dias rio acima. Então, é uma realidade muito particular, né? E a gente tem algumas parcerias, né, para desenvolver alguns projetos socioambientais. E uma dessas parcerias é uma que dá muito orgulho para a gente, uma parceria com o Senai do Amazonas, que é a parceria no Barco Escola Samaúma. O Barco Escola Samaúma é um barco, na verdade são 2 barcos, Samaúma 1 e 2, que eles saem de Manaus e eles navegam pelo interior do Amazonas por meses do ano. Não só no estado do Amazonas, eles vão pela Amazônia, inclusive estados diferentes. E dentro do Barco Escola, você tem uma série de cursos, né, que as populações ribeirinhas podem tirar proveito. E um desses cursos é um curso de mecânica de motores de popa, que a Yamaha doou seus motores de popa para o Senai, e a gente ajudou a desenvolver esse curso de mecânica de motores de popa. E por que a gente pensou nesse curso? Porque quando você ensina um ribeirinho a consertar um motor de popa, você tá promovendo inclusão social, né, para aquela população, você está ajudando a gerar emprego e renda, e mais do que isso, muitas vezes você está garantindo o direito constitucional daquela população de ir e vir, porque o motor de popa, o barco, muitas vezes é a única solução que eles têm. Né? Então, é um projeto que dá muito orgulho para a gente já formou mais de 500 mecânicos de motores de popa, e é isso, promovendo a inclusão econômica, inclusão social e garantindo esse direito constitucional de ir e vir. É uma outra realidade, né? Você falou 10 dias rio acima, 10 dias rio abaixo, 12 dias rio acima. Para chegar uma TV para esse cara, ele só quer que a TV chegue, né? A gente aqui reclamando que em 24 horas não foi entregue ainda. Tipo, é outro mundo. Ainda falando sobre ações que vocês fazem lá, tem uma outra muito legal também para mulheres. Conta para o pessoal o que vocês fizeram aí com olhar voltado para as mulheres. Esse projeto é o Mecânica Yamaha para Mulheres. E esse projeto não é só em Manaus, é no Brasil inteiro. Tem um dado muito interessante da Abraciclo, que é a Associação dos Fabricantes de Motocicleta aqui no Brasil, que é um estudo que foi feito na última década, comparando o crescimento das emissões de habilitações A, que são habilitações de motocicleta, entre mulheres e homens. Né? Então, houve um crescimento para homens em torno de 30%, da ordem de 30% a 35%, e para mulheres da ordem de mais de 60%. Sim. Então, hoje, o universo do motociclismo ainda é muito masculino, você ainda tem muito mais homens do que mulheres, mas o público feminino é o que mais cresce, né? Cresceu na última década, cresceu praticamente o dobro do público masculino. Então, a gente começou a olhar com muito carinho. Já olhávamos, mas ainda mais para esse público que é um novo entrante nesse universo do motociclismo. E esse projeto Mecânica Yamaha para Mulheres, ele tem como objetivo não formar mulheres mecânicas, mas sim dar para a mulher que comprou sua primeira moto, né, dar uma noção básica de mecânica para que quando ela chegue numa oficina mecânica, ela se sinta confortável em ter uma discussão ali, um debate com o mecânico que está consertando a moto dela. A oficina ainda é um ambiente muito masculino, né? É um ambiente que pode intimidar. E aí a mulher chega lá, se o cara fala, olha, o mecânico falou, olha, você tem que trocar sua pastilha de freio. Ela, no curso, ela sabe que ela tem que trocar a pastilha de freio com 6 meses de uso. Então,
Se tiver menos, ela já vai poder ter um debate ali. Então, é uma ideia também da gente tentar incluir as mulheres nesse universo. A gente está falando aqui de inclusão de gênero, ensinando as mulheres a terem ali uma noção básica de mecânica para que elas se sintam acolhidas e empoderadas na hora de discutir com o mecânico qual é o melhor serviço para a motocicleta dela. Muito legal. Mas você falou 60% de aumento das habilitações para mulheres, 35% para homens, ou seja, é um crescimento geral, assim. O que está impactando esse crescimento, assim? As pessoas estão usando como meio de transporte ou como meio de trabalho? O que vocês têm enxergado aí como esses novos entrantes no mercado? Eu acho que Esses novos clientes, né, na verdade. nós temos algumas variáveis, né? E aí, só para fechar o raciocínio sobre o mecânico Yamaha Tá. para mulheres, é muito importante esse trabalho que a gente faz junto com as concessionárias, né? A nossa rede de concessionários são os grandes parceiros e os grandes protagonistas dessa ação. Porque como é que a gente trabalha, né? A gente tem no concessionário na cidade tal, ele entra no programa e naquele dia a gente tem 90, 100, 150 concessionários participando do Mecânica Yamaha para Mulheres e nós já impactamos mais de 4.000 mulheres com esse programa. Né? Então é muito legal. E aí, voltando para a sua pergunta de por que esse mercado está crescendo, acho que uma variável é a entrada das mulheres, né? Que é um público que é um novo entrante nesse mercado, mas nós vimos, antes da pandemia a gente já observava um pouco isso, mas depois da pandemia isso realmente deslanchou, né? Que são algumas variáveis. A primeira é o crescimento do mercado de delivery. Com a pandemia, todo mundo em casa, as motocicletas se tornaram, de certa forma, os grandes motores da economia. Porque quando nós estávamos em lockdown, dentro de casa, a gente estava pedindo comida, pedindo remédio, e quem fazia essas entregas eram as motocicletas, né? Os entregadores e as suas motocicletas. Então, a motocicleta hoje, ela é mais do que um meio de transporte, ela se transformou numa ferramenta de trabalho. Então, esse crescimento do mercado de delivery é, sem dúvida, uma variável importante. Você tem um movimento das pessoas quererem sair do transporte público. Isso começou na pandemia também, o pessoal tinha medo de estar no transporte público, então elas começavam a migrar para a motocicleta. Essa foi uma outra variável. A motocicleta é um meio de transporte mais econômico quando você compara com o carro, tanto do ponto de vista da aquisição, quanto da manutenção e do abastecimento. Então, eu colocaria aí esses três fatores, né? Você tem o fato da motocicleta ser um meio de transporte mais econômico, um novo público entrante que está entrando com muita força, que são as mulheres, e o crescimento do mercado, desse novo mercado de delivery. Perfeito. E aí, quando a gente... Bom, você deu spoiler lá no começo, né? Você falou das motos conectadas, motos inteligentes. Quando a gente traz isso para dentro desse contexto, acho que a gente dá mais informação também, né? Tem o curso para as mulheres, mas o aplicativo, ele também traz muitas informações que podem dar esse repertório para ela também. Bom, não só para ela, né? Mas para todo mundo aí. Como que vocês chegaram nesse pensamento para a motocicleta conectada, para ter o aplicativo ali? E conta um pouquinho para o pessoal também, né? O que tem de informação nesse aplicativo? Quando a gente fala de sustentabilidade, né, você tem ali o tripé da sustentabilidade, que é o social, o econômico e o ambiental. Quando a gente fala de econômico, a gente está vivendo hoje na economia da informação, né? Acho que tudo, em algum momento, vai ser conectado. A gente já fala de geladeiras conectadas, né, de fogões conectados, e televisões conectadas, isso já é uma realidade. E os carros também. Então, acho que para motocicletas era uma questão de tempo para a gente ter motocicletas conectadas. E a Yamaha está entrando nesse mundo. Então, hoje, essa transição que a Yamaha está fazendo é na direção de uma mobilidade sustentável e inteligente, né? Então, a gente tem o aplicativo Yamaha Connect, né? A maior parte do nosso line-up hoje, né? As motos mais novas, elas já vêm com esse aplicativo e você tem uma série de funcionalidades que você pode ter nesse aplicativo. Por exemplo, existe um ranking global de pessoas que estão no aplicativo e você pode comparar o quão eficiente é a sua pilotagem em comparação com essas outras pessoas. Então, como é que você está? Qual é a eficiência? Eu estou gastando muita gasolina, estou gastando É o menos? Strava das motos. É o Strava das motos, exatamente. Então, você consegue ter ali um comparativo de eficiência na sua pilotagem. A gente consegue geolocalizar a moto. Então, aquela coisa de, putz, onde é que eu parei minha moto? Ela fica geolocalizada no último ponto de conexão com o aplicativo, então você encontra a moto. Você pode ver uma série de
itens de segurança da moto. Então, nível do óleo, Uhum. quando você precisa trocar o óleo, quando você precisa fazer a próxima manutenção, nível da gasolina. Então, você tem a moto literalmente na palma da sua mão. Todas as informações que você precisa, você tem ali. Você pode, por exemplo, criar um grupo de amigos e compartilhar as fotos do seu passeio de domingo com esses amigos via aplicativo. Você pode compartilhar a sua rota. Pô, criou uma rota legal, quero compartilhar com um amigo. Você compartilha com ele. Então, você está criando, a gente cria aqui novas experiências que vão além do simplesmente pilotar a moto. Né? Pilotar a moto sempre vai ser o mais legal, mas você pode agregar valor a essa experiência. Né? Isso mesmo, as motos mais simples? Todas elas, todo o line-up? Não é todo o line-up ainda, que a gente tem modelos mais antigos, mas as motos mais novas, claro, precisa de as que estão saindo agora, inclusive as menores, já tem o Yamaha Connect. Perfeito. A gente começou falando dos lançamentos, né? Mas eu esqueci de perguntar, assim, autonomia, como que vocês têm trabalhado bateria, como que vocês estão olhando para isso também? Porque moto, tradicionalmente, é para distâncias curtas, ali, principalmente essas, né? Mas a gente tem visto evoluções muito grandes aí, em termos de bateria, em termos de autonomia e tal. No caso da Nels, né, que é a elétrica, 100% elétrica, essa moto ela foi pensada para ser uma moto de transporte urbano. Tá? Ela tem 70 km de autonomia, então não é uma moto para você pegar e viajar, mas é uma moto que vai resolver o seu problema de transporte na cidade. Então, sai de casa, vai para o trabalho, vai para a faculdade, volta para casa. 70 quilômetros, né, como eu mencionei, ela tem 2 baterias e você carrega as baterias numa tomada comum. Ah, você pode tirar a bateria, carregar em casa ou carregar numa tomada normal. Exatamente. Você tira a bateria da moto, leva para casa, chegou em casa à noite. Você carrega, 6 horas para carregar, então enquanto você está dormindo, ela está carregando numa 70 tomada km cada comum. bateria. 70 as duas. As duas, tá. Isso. Então a gente pensou essa moto para transporte urbano. Quando a gente fala da Flu Hybrid, né, que é uma moto híbrida leve, aí você já tem um pouco mais de autonomia. Né? Como é que funciona o híbrido leve? Você tem 2 motores, um motor a combustão e um motor elétrico. O motor protagonista é o motor a combustão, né? É o motor que está fazendo a moto andar. Mas quando você precisa de uma força adicional, o motor elétrico entra e dá aquele boost, né? De dar um torque a mais. Então, vai subir uma ladeira, acelerou um pouquinho mais, entra o elétrico. Preciso fazer uma ultrapassagem rápida, deu um pouco mais de gás, entra o elétrico. E ela regenera também. E ela regenera também. Então, você tem ali você tem mais força na motocicleta, porque você tem um motor adicional que entra quando é necessário. E essa entrada do motor elétrico gera, e aí vai depender muito de como você pilota, tal, mas te gera ali uma economia de combustível de até 10%. A Nels elétrica, transporte urbano. A Flu Hybrid, também transporte urbano. A gente está falando também de uma scooter, mas com um pouquinho mais de autonomia. Mas a Nels, eu posso comprar bateria extra? Ela já vem com 2 baterias. Com duas, mas eu posso comprar mais. Você pode comprar mais, deixa em casa. Eu fico pensando no caso do entregador, por exemplo, que aí passa o dia inteiro na rua, aí de repente, sei lá, 35 km, ele fez 3 entregas, botou outra bateria, enquanto isso está no ponto ali, deixa a outra recarregando, mas tem aquele extra ali para poder fazer o trabalho extra também. Tem uma discussão interessante quando a gente fala de eletrificação de motocicletas, que é um modelo de negócio que, quando tiver consolidado, quando a gente tiver volume, ele vai ser um pouco diferente do modelo de negócio para carros, né? No Japão, a Yamaha faz parte de um consórcio, junto com outras empresas japonesas, inclusive concorrentes nossas, no qual a gente está discutindo um padrão para uma bateria elétrica. Por quê? O modelo de negócio hoje para carro é um modelo onde você chega num posto de abastecimento e você carrega o carro. Para moto, o modelo que está sendo pensado é a troca da bateria. Então, uma moto Yamaha chega com a bateria baixa, ela chega num posto de troca, ela deixa a bateria e ela pega a bateria de uma outra... Ela pega uma outra bateria carregada que estava numa moto de uma concorrente nossa, mas cabe nas 2 motos. Ela é compatível com as 2 motos. Então, esse modelo de troca de bateria é o que está sendo pensado hoje para o segmento de motocicletas. Está muito incipiente, acho que a gente está ainda no momento ainda de elaboração, mas é uma ideia para o futuro. Rafa, para a gente caminhar para o final aqui da nossa conversa, assim, 2025 é um ano bem emblemático para a Yamaha, né? Porque a gente está falando de 40 anos da fábrica em Manaus, 55 anos de presença no Brasil e 70 anos da Yamaha no mundo. São números redondos aí. Tem alguma comemoração especial para esse momento? Não? Um ano muito especial. A gente completou 40 anos da nossa fábrica lá em Manaus agora, mês passado, agora em outubro. Tivemos uma grande festa para todos os colaboradores, enfim. 55 anos de Brasil, né? A gente vai comemorar agora em novembro.
e 70 anos da Yamaha Motor em julho, né? E a gente sempre faz, todo ano a gente faz uma grande festa, que é o Yamaha Day. Então, 2025 realmente é um ano que consolida a Yamaha globalmente, né? Yamaha Motor, né? O nosso negócio de motocicletas, 70 anos, mas que também reforça o compromisso da Yamaha com o Brasil, com o mercado brasileiro. Né? A gente está aqui no Brasil desde a década de 70, chegamos no Brasil em 1970, fabricamos a primeira motocicleta brasileira em Guarulhos, né, que foi a RD50, a famosa cinquentinha. Uhum. Né? Essa moto foi fabricada em 74, né, a primeira moto que falava português. Em 1985, a gente muda a nossa operação fabril de Guarulhos para Manaus e continuamos lá desde então. Então, são 55 anos de Brasil, 40 anos de Amazônia, e a ideia é que a gente permaneça por outros 55, se Deus quiser. Rafael, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas tem algum último ponto, algum último recado que você gostaria de dar para o pessoal? De repente, uma última mensagem que a gente deixou passar batido? Olha, eu acho que a mensagem é: use a moto com responsabilidade, use a moto com segurança. Né? A Yamaha, a gente tem uma academia de pilotagem defensiva, que é o Yamaha Riding Academy, na qual a gente impacta mais de 20 mil motociclistas por ano com treinamentos. Então, acho que a mensagem final aqui é, gente, a moto é um meio de transporte maravilhoso, é ágil, né, no trânsito aqui das grandes cidades, no trânsito de São Paulo. É uma aventura quando você pega a estrada e sente o vento aí no rosto. Vamos utilizar a moto, mas vamos utilizar com segurança, desacelerando. Né? Eu vou citar aqui o lema da campanha, né, da Semana Nacional de Trânsito esse ano: desacelere, o seu bem maior é a vida, vamos usar a moto, mas com segurança. E mais um número redondo: no ano passado, a gente falou aqui, né, de 40, 55 e 70, mas no ano passado nós chegamos à moto de número 5 milhões produzida aqui no Brasil. Né? Então, em outubro do ano passado, lá em Manaus, foi uma FZ25 azul, está exposta lá na nossa recepção lá em Manaus, moto de número 5 milhões fabricada aqui no Brasil. Perfeito, pessoal. Bom, como todo episódio, né, a gente sempre deixa aqui o link do LinkedIn dos convidados. Então, o link do LinkedIn do Rafael vai estar aqui do lado, o link da Yamaha também, para vocês conhecerem os produtos. E agradeço demais. Rafael Lourenço, gerente de Relações Institucionais da Yamaha Brasil. A conversa foi ótima, prazer ter você aqui com a gente. Que seja o primeiro de muitas. Igor, eu que agradeço. Acho que foi um papo super leve, a hora voou aqui. E obrigado a você, obrigado aos espectadores aqui do All Connector, e estou à disposição. Se quiser bater um outro papo, você tem meu contato. Tamo junto, nos vemos na Eletrolar. Beleza. Isso aí, pessoal. Até a próxima.